Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos ler o versículo 36. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Acharam? Está escrito o seguinte: e havia em Jope é uma cidade portuária lá em Israel. Foi a mesma cidade onde o Jonas, séculos antes, para fugir da presença de Deus, pegou um navio e foi embora, né? É uma cidade já bíblica, conhecida. E havia na cidade de Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabitá. Em hebraico eles falam mais Tabitá, que traduzido se diz Dorcas. Essa tradução para Dorcas é porque a cidade falava duas línguas, hebraico e grego. E Dorcas, ou Tabitá, significa gazela. Esse era o nome dela. Discípula de Jesus. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. O currículo dela acabou aqui. Esse é o currículo dessa discípula de Jesus. E aí, no próximo versículo, já fala o que aconteceu com ela. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. A história dela acabou aqui. Para a igreja, para a cidade de Jope, enfim, para aquela comunidade, a história de Tabitá, ou Dorcas, foi bem resumida aqui. Eu vou ler de novo, preste atenção. E havia em Jope uma discípula chamada Tabitá, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Puseram o cadáver lá num quarto alto. Acabou a história dela. Eu vou ler mais uma vez e você repete em seguida, e nós vamos aprender aqui o que a intercessão é capaz de fazer, mesmo quando uma história já acabou. Como a intercessão pode mudar uma história. Amém? Então eu leio mais uma vez e você repete. Vamos lá. E havia em Jope uma discípula chamada Tabitá, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Enfermando ela, morreu. Enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Incrível, incrível. Essa mulher está morta. Mas a intercessão vai fazer essa história que chegou ao fim ter um novo começo. A intercessão tem esse poder. Quem acredita que isso aconteceu com Tabitá Dorcas? Quem acredita que isso aconteceu? Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você puder dar agora. A melhor que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e continue aplaudindo. E abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, continua. Não pare não. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui em São Paulo, aplauda e glorifique a Deus também. Isso, continua.
Pai querido e Deus amado, olha que coisa linda. Não é só o povo daqui não, Senhor. Em toda parte, em todos os lugares, em todo o mundo, alguém está te glorificando agora. Então abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama sobre ela a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, vem contar o que aconteceu, vem falar conosco agora. Que recomeço é esse? O que aconteceu no mundo espiritual? Vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor. O que eu gosto no currículo da Tabitá é essa parte aqui. Todo mundo a conhecia como uma discípula do Senhor Jesus. Numa época em que ser um discípulo, uma discípula, era muito perigoso. Havia muita perseguição. Mas todo mundo sabia que aquela moça, ou senhora, ninguém sabe direito a idade dela, era uma discípula do Senhor Jesus. Porque ela vivia falando de Jesus o tempo todo. Mas ela não pregava apenas o evangelho de boca. Ela provava que vivia o evangelho. Porque olha aqui, ó. Ela estava cheia de boas obras. Todo mundo reconhecia que aquela mulher era boa demais, ajudadora, e fazia muitas esmolas. Mas preste atenção, a Tabitá, ou Dorcas, que é o nome grego dela, não era uma mulher rica, nem tinha uma ONG de assistência social. Era ela sozinha que sentia o desejo de ajudar as pessoas. Ela usava o pouco dinheiro que tinha para fazer muitas esmolas, e ela também, com o dinheiro que tinha, ela devia ser costureira, não é? Mas isso não colocaram no currículo dela. Ela comprava tecidos e sozinha ficava costurando túnicas, roupas, e pensava assim: essa túnica que eu estou fazendo, eu vou levar para aquela viúva que ninguém ajuda, e agora anda fazendo muito frio, eu vou levar essa túnica para ela. Então ela trabalhava e levava a roupa que ela tinha feito. E ela não privilegiava apenas quem era cristão ou discípulo de Jesus. Ela ia atrás dos necessitados, não importando a religião da pessoa. Se a pessoa estava no Antigo Testamento, ou se acreditava em Jesus, se a pessoa era pagã, se era grega, se era síria, se era árabe. Ela simplesmente se compadecia com o ser humano pobre, com a mulher pobre, com a viúva pobre. E as viúvas, na época de Tabitá, as viúvas passavam muitas dificuldades. Por quê? Quando o marido morria, elas perdiam o provedor. E elas passavam aflições e necessidades, muitas vezes abandonadas pelos filhos. Pouca gente se importava com as viúvas, porque na época não tinha pensão de aposentadoria, não tinha uma indenização, né, por morte do marido. Quando o marido morria, morria o provedor. Acabava até o alimento dentro de casa. Então, a Tabitá, a Dorcas, ela se afligia com isso. Ela não era rica, mas ela gostava de praticar boas obras. E ela levava as roupas que fazia, levava alimentos para quem não tinha,
e supria as necessidades das viúvas. Ela vivia usando as horas vagas e às vezes ficava até de noite costurando com a luz de lamparina, pensando, tem aquela outra viúva, tadinha. Quando eu cruzo com ela na rua, ela só tem aquela roupa. Ela só usa aquela roupa todos os dias, ela é muito pobre. Essa roupa nova que eu estou fazendo, eu vou levar para aquela outra viúva. E ela não queria saber se a outra viúva era cristã, se era judia, se era grega, se era árabe, se não tinha religião nenhuma, se era romana. Ela não queria nem saber. Ela via a necessidade. E com as suas obras, ela intercedia pelas pessoas. Ela era uma intercessora, com as boas obras que ela fazia. E às vezes ela ajudava com dinheiro, às vezes ajudava com mantimento, e quase sempre com roupas. Ela comprava os tecidos e fazia as túnicas, fazia os véus, fazia também as vestes, aqueles vestidos compridos, fazia blusas, enfim. Ela era muito cheia de boas obras, está vendo? E ela era cheia de boas obras porque era discípula do Senhor Jesus. Por que essa mulher é tão boa assim? Por que ela ajuda tanta gente? Quando se interessavam por Tabitá, Dorcas, e queriam saber mais a respeito dela, descobriam que ela era seguidora de Jesus. O testemunho dela falava. Bom, resumindo aqui a história dela, ela ficou doente, ela pertencia a uma pequena comunidade cristã nessa cidade de Jope, ela ficou enferma e o seu estado se agravou, com certeza a igreja ficou orando por ela, mas não adiantou nada, com certeza ficaram intercedendo pela cura dela, mas a coisa piorou, e resumidamente, morreu. A Dorcas morreu, simples assim, ela morreu, acabou. E quando uma pessoa morria naquela época, era costume se dar um banho no defunto. As mulheres, as amigas, as viúvas, as pessoas que ela ajudava, quando souberam que ela morreu, todo mundo foi lá para casa. Onde que ela está? Ah, está lá no quarto. Colocaram ela lá no quarto, o cadáver dela está lá. E muita gente que nem era da comunidade cristã, muita gente que não fazia parte da fé de Dorcas, muita gente compareceu, inclusive as viúvas que eram pagãs, porque elas não se conformavam que uma pessoa tão boa morresse assim inesperadamente. Aquilo chocou todo mundo. E as viúvas sentiam mais ainda a morte de Tabitá, de Dorcas, porque as próprias viúvas já sabiam qual era a dor de um luto quando perderam seus maridos. Mas agora elas estão chorando pela morte de uma pessoa que não é parente, que não faz parte da família, mas que era tão querida, tão boa, tão cheia de boas obras, que praticamente todo mundo em Jope a conhecia, todo mundo já tinha sido beneficiado por Tabitá, e todo mundo ficou sabendo que ela morreu. Muita gente compareceu e o cadáver dela estava lá, naquele quarto alto, e o corpo lavado, vestiram. Hoje em dia, quando uma pessoa morre, fazem praticamente isso. Vamos supor, a pessoa morre no acidente, está toda ensanguentada. Dá-se um banho no cadáver, né? E não apenas isso. Eu fui no funeral de uma tia minha, ela morreu nova, tadinha, 94 anos. Foi um choque para a gente. Eu fui no funeral da tia Amélia, quando eu olhei assim no caixão, a minha tia estava uns 50 anos mais jovem. Porque fizeram, além da lavagem do corpo, uma maquiagem maravilhosa.
Hoje em dia o defunto, né? Capricham muito no defunto. Eu fui em outro funeral no Rio de Janeiro, de um cantor amigo meu. Nem os filhos reconheciam o pai no caixão. Os filhos olhavam para o morto, sabiam que era o pai que estava morto, mas não sentiam nem vontade de chorar, porque não parecia ele. O filho do morto me falou isso. Ô pastor, o que fizeram lá com o corpo do meu pai? Não era o meu pai que estava lá. Eu falei, eu também achei tão diferente. Estava muito diferente. Mas na época da Tabita, ninguém maquiava defunto, não. Só dava um banho, vestia bonitinho e vamos aguardar o funeral. E enquanto isso se espalhou a notícia e muita gente chorando, principalmente as viúvas compareceram. Naquela época se contratava também carpideiras, que eram mulheres que tinham por profissão chorar em enterros. Elas eram pagas para chorar em enterros, em funerais. Eram as carpideiras. Mas aqui, vamos dizer velório, né? Porque não tinha vela nenhuma lá. Mas ali, naquela preparação para o funeral de Tabita, as viúvas estavam chorando, e não era para ganhar dinheiro, não. Estavam chorando de lamentação de verdade, porque a Tabita era tão boa. Que mulher boa! Como que ela morre, uma pessoa tão boa? Tem tanta gente ruim nesse mundo e não morre. E ela que era caridosa, cheia de boas obras, que fazia muitas esmolas, morre. Uma pessoa que fazia tanto bem para a sociedade, que ajudava tanta gente, morre. Ninguém se conformava. E aí, aquela parte cristã da comunidade soube que o apóstolo Pedro estava numa cidade próxima, a cidade de Lida, ficava a 15 quilômetros de Jope. Os dirigentes da pequena igreja pegaram 2 discípulos e disseram, vão até Lida e avisem Pedro que ele tem que vir para cá correndo. Não se sabe por qual motivo exatamente eles chamaram o Pedro. Eu acho que para oficiar uma cerimônia fúnebre, né? Ou dizer algumas palavras, estar presente no momento daquele, confortar os que choravam, talvez. Mas mandaram chamar o Pedro, porque ele era um dos líderes da igreja. E eu falei para você que essa cidade de Lida ficava a 15 quilômetros de Jope. Quem aqui faz caminhada em esteira? Levante a mão. Quem faz caminhada em esteira? Que velocidade que a senhora põe na esteira? Você começa com 6. Você fica uns 15, 20 minutos andando na esteira com a velocidade 6. Você está ótima, você é uma atleta. Não, você está ótima. Porque eu, quando subo na esteira, quando subia, deixa eu deixar isso claro, antes que a minha esposa diga que eu estou mentindo, eu começo com 3,7. Depois eu passo para 4,3. A senhora já começa com 6? Aí depois você passa para 7. Ok. Eu, quando coloco 4,3 na esteira, eu já começo a perder o fôlego. Vamos supor, se você fizer uma caminhada nessa velocidade de 4,0, vamos arredondar para 5 para ficar mais fácil a nossa conta. É uma marcha um pouquinho apressada, não é? 5. 5 numa esteira já é um passo mais rápido, não é? Ok. Os 2 discípulos que foram enviados até Lida para chamar o Pedro, se eles foram a essa velocidade de 5 por hora, a distância era 15 quilômetros. Então eles levaram quantas horas para chegar lá em Lida?
3 horas. Acharam o Pedro. Pedro, você tem que ir conosco para Jope. Por quê? A irmã Tabitá morreu. Mas você tem que ir já, estão te chamando para ir já. Se Pedro saiu na mesma hora, eu não sei. A palavra diz que imediatamente ele foi. Ele pode antes ter pego alguma coisa, feito uma mochilinha, sei lá, né? Pegou alguns pertences, trazou uns 15, 20 minutos, não sei. Mas vamos supor que Pedro não demorou nada. É para ir para Jope? Vamos embora, vamos correndo. Vamos supor que ele não perdeu 1 minuto. Então, se todo mundo foi bem rápido, eu não sei se o Pedro era rápido que nem a senhora. Se ele for como eu, ele não foi a 5 por hora, não. Deve ter ido a 4. Bom, teria demorado mais 3 horas. Sem nenhuma perda de tempo, portanto, só nessa viagem são 6 horas até Pedro chegar. Sem perda de tempo. Só que a Tabitá já estava morta antes de mandarem chamar o Pedro. Ela morreu, lavaram a defunta, vestiram a defunta. Quantas horas ela está morta? Umas 8 horas, no mínimo. Já tem 8 horas que o coração dela não bate, o pulmão não infla e o sangue não corre. E o sangue já foi descendo para as costas, porque a pessoa quando morre e fica deitada, o sangue vai empoçando embaixo. E como o coração não bate mais, né? O sangue não circula, então eventuais sangues nas artérias, eles vão endurecendo. E o sangue que está no corpo vai descendo. Por isso que o defunto é pálido. O defunto é muito pálido. A Tabitá está morta. Há umas 8 horas no mínimo. Até mais. Vamos ficar com essa conta mínima. 8 horas o cérebro já está morto. Está mais do que confirmada a morte cerebral. Ela está morta. A Tabitá morreu. Só que houve o início de uma intercessão. Quando os 2 discípulos foram lá em Lida chamar o Pedro, olha o que diz aqui, o finalzinho do versículo 38. Diz assim: lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Rogando-lhe. Não estão pedindo nenhum milagre, só estão rogando. Estão pedindo. O Pedro vai, quando ele chega lá e sobe para o lugar onde estava a defunta, Pedro foi cercado pelas viúvas. Um monte de senhorinha. Engraçado, né? Hein? Vocês já repararam que no mundo tem mais viúva do que viúvo? Outro dia eu estava num lugar, num hotel, e chegou um ônibus de turismo. Acho que foi em Belo Horizonte que eu fui pregar. Estou lá para um ônibus lindo, bonito, de turismo. O pessoal estava indo lá. Ia se hospedar naquele hotel que eu já estava. E eu estava ali na calçada, na recepção, o ônibus parou, e aí começaram a descer os turistas pela porta da frente. Só descia velhinha, 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 velhinha. Cadê os velhinhos? Tudo viúva. Alguém com maldade diz, não, é porque as mulheres acabam com os homens mesmo. Mas não é não. Quer dizer, até acabam, né? A minha nona acabou com 5. Mas é que os homens geralmente são mais velhos que as esposas. Consequentemente, vão morrer antes. E tem um outro motivo pelo qual as mulheres sobrevivem e ficam viúvas. Porque o marido levanta, liga a TV, está de pijama no sofá. Mulher, traz o meu pão com manteiga. Traz uma água agora.
Mulher, traz um café puro. O cara fica estatelado no sofá. E a mulher correndo para lá e para cá. A mulher tem uma academia dentro de casa. Enquanto isso, o homem só está engordando. Coração enchendo de gordura. Não é verdade? Vocês estão dando risada, mas não é isso que acontece? Eu, além de ser mais velho que a minha esposa, ontem mesmo, amor, traz mais uma fatia de pizza para mim. Ela teve que descer a escada reclamando, mas foi. E eu estou lá no bem bom, né? E a mulher, ela vai lavar louça, ela vai limpar a casa, ela vai lavar roupa, enquanto o marido está lá, na tranquilidade. Então, consequentemente, é lógico que haverão mais viúvas. E o que acontece quando as mulheres ficam viúvas? A maioria nem quer saber de marido mais. Se livraram da cruz, não querem mais. As viúvas, o que elas fazem? Agora eu vou viajar. Aí faz amizade com outras viúvas. Por isso que eu estava lá em Belo Horizonte, o ônibus de turismo parou, as velhinhas na maior disposição, dando risada, se divertindo. Naquela excursão, acho que só tinha 3 homens, e também bem velhinhas, coitadinhas. Já estavam quase indo para a terra dos pés juntos. Então, essas viúvas de Jope se ajudavam, se conheciam, tinham amizade. E todas aquelas viúvas que estavam no funeral da Tabitá, da Dorcas, todas aquelas viúvas tinham uma conversa em comum. Essa blusa aqui foi ela que me fez. Esse chale foi ela que me fez. Esse lenço foi ela que me fez. Esse vestido foi ela que me fez. Todas tinham um assunto. Ela que fez isso para mim. Ela que fez. Quando Pedro chegou ali, as viúvas cercaram o apóstolo. Cercaram e choravam muito. A palavra diz que elas ficavam mostrando. Olha aqui, ó. Estou no versículo 39. E todas as viúvas rodearam Pedro, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Um monte de viúva, gente, não era uma ou outra que falou, olha, eu ganhei essa roupa. E ela não dava roupa velha, roupa usada, não. Segunda mão, ela fazia roupa nova para as viúvas. Ela não estava dando aquilo que não usava mais. Não, ela comprava o tecido, ela costurava e presenteava. Um monte de viúva, ó, mostrando para Pedro o que Dorcas tinha feito quando estava com elas. As vestes, as túnicas. Ela que fez para mim, Pedro. Ela que fez uma mulher tão boa. Por que ela morreu? Por que ela morreu? Por que tanta gente que não presta nesse mundo está aí fazendo maldade? E ela que só fazia o bem, caridade, olha. E a outra dizendo, olha aqui, ó, Pedro, ela que fez para mim. Aí outra, ela que fez também. Olha isso daqui, ela que fez para mim. Todas as viúvas tinham alguma coisa para mostrar das boas obras de Tabitá. Pedro ficou comovido. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para Tito, e ele escreveu assim, que Jesus Cristo purificou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, porque entendemos que a salvação realmente não vem das obras, é pela graça. Mas todo discípulo de Jesus e toda pessoa salva foi purificada pelo Senhor Jesus para realizar boas obras. É um povo especial que Jesus reservou para si. Então, a Dorcas era discípula de Jesus e fazia parte desse povo especial
purificado por Jesus, zeloso de boas obras. E agora a Tabitá está morta, mas as obras dela estão ali para serem mostradas. Você está entendendo esse ponto? Ela está morta, o corpo lavado, pronto para ser levado para o funeral. Já tem umas 10 horas que ela está morta. Mas todas as boas obras dela estão ali, sendo exibidas pelas pessoas que ela abençoou. Deixa eu dizer uma coisa importante. Você que ama oração, você que ama o ser humano, você que ama as pessoas, você que é um discípulo do Senhor Jesus, e isso faz parte da qualidade, da característica de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula. Nós amamos as pessoas. Nós nos condoemos quando vemos uma pessoa sofrendo. Uma pessoa verdadeiramente discípula de Jesus, ela consegue se comover ao ver o sofrimento de uma pessoa que nem é da sua igreja, nem é da sua fé. Só de contemplar a pessoa naquele sofrimento, ela quer ajudar. Isso é característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, deixa eu dizer isso para você. Deixa eu dizer isso com todas as palavras. Capricha. Capricha na tua caridade. Capricha nas tuas visitas, capricha nas tuas boas obras, capricha nas tuas esmolas, porque quando você morrer, vai ter um monte de gente dizendo: as boas obras desta pessoa abençoaram a minha vida, e foi através dela que eu ouvi falar de Jesus Cristo. Foi através desta pessoa que eu comecei a conhecer Jesus na prática. Você já leu lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13? Dá um pulinho lá comigo. E ouvi, João está descrevendo, contando para a gente o que foi que ele ouviu. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, Espírito com letra maiúscula. João está ouvindo a voz do próprio Deus. Isso é Deus que está dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Dorcas morreu, mas as boas obras a seguiram até o funeral. E mais, segue até depois do funeral, segue lá na glória. O Senhor está dizendo que são bem-aventurados os que fazem isso. As viúvas estão lá: Pedro, olha isso. Ela que me fez essa túnica. Eu passava tanto frio. Ela nem me conhecia direito. Um dia ela bateu lá na porta da minha casa e me presenteou com essa roupa novinha. Por que ela morreu? Uma pessoa tão boa. Aí outra, mesma história. Quantas vezes ela me levou comida? Ela nem perguntava se eu precisava ou não. Parece que ela sabia que eu estava passando fome e ela chegava na minha casa com mantimento. Todas as viúvas estavam dando um testemunho a respeito dessa mulher, que era uma intercessora, não apenas espiritual, mas social. Como discípula do Senhor Jesus, ela orava por aquelas viúvas. Quando ela estava lá costurando e pensando, ela estava em oração por essa tal viúva. Mas ela não intercedia só em oração, com as obras também. Ela intercedia, ela entrava em ação. Todo mundo ali tem um testemunho bom para dar sobre a morta, sobre a falecida. Pedro, olha isso. Por que ela morreu? Por quê? Por quê? Pedro ficou comovido. Essa Tabitá, ela já estava, digamos, para receber a recompensa lá na glória.
com certeza, ela já estava ali para colher os frutos de uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de caridade, uma vida de amor. Discípula verdadeira do Senhor, guardou a fé até o fim, adoeceu, não murmurou, morreu. Ela está pronta agora lá para receber aquela recompensa, o galardão eterno. Aí entra o intercessor. Entra o intercessor para mudar todos os planos do céu, para interromper a festa que iam fazer para Tabitá, para Dorcas, para interromper a cerimônia do galardão, a recompensa eterna. Entra o intercessor. Pedro sentiu, não comentou com ninguém, que deveria orar para ela ressuscitar. Ele deveria orar para ela reviver. Mas ele não contou para ninguém. E Pedro ficou tão incomodado que ele pensou assim: eu não quero que ninguém veja o que eu vou fazer, porque se falhar, eu não passo vergonha. Ele mandou todas as viúvas saírem. Saiam todos. Ele estava com um plano. Eu vou orar para ela ressuscitar, mas se falhar, eu não passo vergonha na frente de ninguém. Eu estou imaginando isso, aqui não está escrito não. E eu estou imaginando isso por experiência pessoal. Isso aconteceu comigo. Uma vez, dentro do trem, eu era jovem, nem pastor era, uma mulher, caiu assim no chão, no meio do vagão, e ela estava acompanhada da filha. As pessoas tentaram ajudar. Eu acho que a mulher teve um infarto fulminante. Ela caiu dura lá no meio do vagão. Abriram a blusa dela, abanavam, chacoalhavam. A mulher não respirava, o coração não batia. E a filha desesperada, uma menina, acho que tinha uns 14, 15 anos, sei lá. A menina agarrada com a mãe. Mãe, não faz isso comigo! Mãe, não faz isso comigo! E as pessoas tentando ajudar. E a menina chorando. A mulher estirada no meio do vagão, todo mundo em cima. E estão abanando a mulher, até que desistem de abanar. Desistem de abanar a mulher, porque não havia mais nada a fazer. A menina olhava para as pessoas em volta assim, chorando. Moço, pelo amor de Deus, diga que a minha mãe não morreu. Fala que a minha mãe não morreu. Maior silêncio dentro do vagão. E eu ouvi uma voz. Ore por ela. Era a mesma voz que tinha falado comigo na noite em que me resgatou. Mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu não vou orar não. Não orei por ninguém em público. E a voz insistiu, ore por ela. E eu estou vendo lá a menina chorando, as pessoas tristes, o silêncio no vagão. E a voz insistindo comigo. Não tenho coragem de orar. E se orar e não acontecer nada? E a vergonha que eu vou passar? E a voz insistindo, ore por ela. E falou bravo comigo. Aí o trem foi parando na estação de Santo André, na época eu morava lá, era a minha estação também. E alguns homens pegaram aquela mulher e foram carregando o seu corpo para fora do vagão, descendo na estação de Santo André, como era a minha estação também, eu peguei minha malinha e fui atrás, e sentindo a cobrança para orar, mas não tinha coragem. E todo mundo na estação, semi-lotada, todo mundo olhando, o que está acontecendo, o que estão carregando essa mulher? E a filha atrás chorando. Tiraram a mulher da estação, levaram até a calçada, puseram o corpo dela assim na calçada, a filha ficou do lado chorando, acarinhando o cabelo da mãe, a mulher não se mexia.
Um que pegou ela pelos pés, falou, vou procurar um táxi. O outro, eu vou procurar ajuda. Sumiram. Aí quando eu vi que só estava a menina e a mãe, aí eu criei coragem, né? Falei, menina, eu posso orar pela sua mãe? Pelo amor de Deus, por favor, me ajude. Aí eu fiz uma oração assim, meio rápida, porque eu estava com vergonha também. Aí quando eu terminei a oração, a mulher abriu os olhos, olhou para a filha, mãe, abraçou, mãe, você está viva, mãe. A mulher ficou de pé imediatamente e a mulher falou assim, a única coisa que eu me lembro é que eu estava andando num vale escuro, num lugar muito escuro. E eu lembrei do vale da sombra da morte. Então, eu acho que Pedro não quis fazer a oração na frente de todo mundo, ainda que ele estivesse sentindo, pelo Espírito de Deus, o desejo de orar pela morta para ela ressuscitar. Ele pôs todo mundo para fora e ficou sozinho com a defunta. E aqui diz que ele orou. Atenção, estou no versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Olha o intercessor entrando em ação. Pôs-se de joelhos e orou. Não diz o que ele orou, né? Mas não é preciso muita imaginação para, sei lá, imaginar, né? Supor o que Pedro disse. Pedro ajoelhado, a defunta aqui na laje. Pedro orou. Ele deve ter dito, Senhor, deve ter dito, não está escrito, eu imagino. Senhor, lembra quando a filha do Jairo morreu? O Senhor mandou todo mundo sair do quarto. Só ficou o Senhor, eu, o Tiago, o João, o André. O pai e a mãe da menina morta. E o Senhor disse para aquela defunta, Talita cumi. O nome dessa defunta é tão parecido, é Tabitá. Eu vou mandar ela levantar. O Senhor não diz que quem crê em Ti fará as obras que o Senhor faz e até maiores fará? Estou imaginando aqui, né? Pedro era um discípulo de Jesus. Eu guardei tuas palavras. Então eu vou fazer igual ao Senhor, eu sou teu discípulo. Está defunta aqui. Então o milagre tem que acontecer. Havia uma escuridão da morte lá dentro daquele aposento, como se fosse uma cortina escura. Enquanto Pedro estava orando com fé, para mandar aquela morta se levantar, ressuscitar, eu acredito que lá no paraíso, Jesus deve ter dito, Tabitá, você vai ter que voltar para a terra. Está todo mundo reclamando da tua ausência. Eu nem ia deixar você voltar não, mas agora o Pedro, coitado, se ele falhar nessa oração, ele vai perder até a fé em mim. Você vai ter que voltar lá. Então, vamos adiar a festa da tua recompensa, vamos adiar a tua recompensa eterna. Aí Jesus deve ter ido lá, sabe aquela cortina escura que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, especialmente a cortina do luto. Enquanto Pedro orava, Jesus deve ter aberto aquela cortina do luto. Vai, Tabitá, entra de novo naquele corpo. Eu já estou restaurando o teu corpo. E o Pedro orando. Ele não sabe nada do que está acontecendo no mundo espiritual, mas Jesus já entrou com providência.
Eu quero te dizer isso, quando você dobra os teus joelhos para orar, parece que nada mudou, parece que está tudo igual, mas enquanto você ora, Jesus está abrindo a cortina do impossível, e coisas maravilhosas, coisas estrondosas, coisas inacreditáveis começam a acontecer, porque você é o intercessor de Deus. Quando você clama, Deus ouve, o céu para. Vai, Tabita, entra de novo no teu próprio corpo. A alma dela voltou. Enquanto Pedro orava, Jesus foi restaurando os órgãos. O cérebro já estava ressecado, ele pôs ali o cérebro para funcionar, o coração para bater, o pulmão para respirar, as veias para se desentupirem. Enquanto Pedro estava orando, Jesus já foi fazendo um milagre. Não foi o Pedro que operou esse milagre, não. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O intercessor ora, mas quem faz a obra é o nosso Senhor. Quem faz a obra é Ele. Pode ser a coisa mais difícil ou impossível aos homens, Ele opera o impossível. E Pedro está orando. Jesus está fazendo toda a obra enquanto ele ora. Enquanto você ora, Jesus está fazendo toda a obra. Você está orando ali, não está vendo nada, mas Jesus está trabalhando. Aí Pedro, quando termina de orar, ele está ali com a defunta, ele pensa que está sozinho, mas é claro que Jesus está vendo tudo, né? Jesus está em oculto ali. Aí o Pedro disse: Tabita, come! Exatamente isso, não com essas palavras, mas foi o que ele falou. Olha só, minha gente. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Em aramaico é cume. Tabita, cume, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se na laje funerária. A defunta sentou na laje funerária. Aí Pedro fez como Jesus fez com a filha do Jairo. Pegou pela mão, levanta. A Tabita levantou. Pedro aliviado, né? Ufa. Nem eu estou acreditando, nem eu estou acreditando. Meu Deus, nem eu estou acreditando. Que coisa. Ele abriu a porta. Minha gente, pode entrar. Todo mundo estranhou a alegria. Um cara alegre num funeral. Um cara rindo à toa num funeral. Minha gente, entra. O cara na maior animação. Todo mundo entrou chorando. Mas quando entrou, todo mundo começou a dar glórias a Deus. O choro foi convertido em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Toda a tristeza desapareceu. Onde antes havia lágrima, agora há riso de alegria. Onde antes havia urros e lamentos, agora louvores e glórias a Deus. Tudo por causa da ação dos intercessores. Pedro não foi o único intercessor. Começou com aqueles 2 discípulos que foram até Lida. Pedro, venha correndo conosco. Rogaram a ele, venha. Mas jamais pediram: Pedro, vai lá ressuscitar a defunta. Não, só mandaram Pedro ir correndo naquele funeral. Quando as viúvas cercaram o Pedro, mostrando as boas obras da Tabita, da Dorcas, elas também estavam intercedendo. Por que uma pessoa tão boa assim morre? Elas também estavam intercedendo. Mas aí Pedro chega de joelhos e intercede. A oração dele não está nem registrada. A gente imagina o que ele falou, mas ele orou diante daquele corpo.
Ele queria a ressurreição dela. Pedro deve ter dito naquela oração: Senhor, o pessoal vai se escandalizar se o Senhor não fizer esse milagre. Não dá para entender como que o Senhor leva uma pessoa tão boa como a Tabitá. A fé de muita gente aqui vai naufragar. O Senhor tem que agir. Jesus falou: tem razão, tem razão. Ao invés da fé desse povo naufragar, eu vou fazer a fé desse povo navegar. Uma fé que te leva longe. Uma fé que te leva para os lugares impossíveis, os lugares inimagináveis. E olha que legal, minha gente. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos, os cristãos, e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Atenção, e muitos creram no Senhor. As viúvas que tinham sido abençoadas pela discípula de Jesus, Tabitá, e que não eram da igreja, mas sabiam que ela era discípula de Jesus, que tinham chorado a sua morte. Aquelas viúvas que não eram cristãs ainda, que não eram convertidas, quando viram um milagre, não tenha dúvida nenhuma, se converteram ao Senhor Jesus. Não foi Pedro que levou a fama. Quem levou a fama foi o próprio Senhor Jesus. Quem ressuscitou aquela mulher morta não foi o Pedro, foi o próprio Senhor Jesus. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Todo mundo passou a crer em Jesus. Todos. Hoje, Deus está mandando esta palavra diretamente para você. Os teus joelhos não são dobrados em vão. O teu clamor não se perde no vazio, nem fica retido aqui nesse planeta. Quando você abre a tua boca, quando você clama, quando você se ajoelha, o céu ouve a tua súplica. Planos são mudados. Coisas que estavam em andamento são interrompidas. Quando você põe os teus joelhos no chão, o inferno começa a tremer. Você pode não ver, você pode não perceber, mas toda vez que você coloca os teus joelhos no chão e clama ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua oração não apenas é ouvida, ela é respondida. Ele responde a tua oração. Vamos ficar todos de pé. Eu acredito, com todo o meu coração, que você está no caminho certo e precisa se aprofundar nesse teu relacionamento com Deus. Outros precisam entrar no caminho, e entrar no caminho para valer. Eu sei que você já leva a tua vida espiritual com muita seriedade, senão você não estaria aqui hoje. Eu sei que você tem um prazer enorme de falar com Deus. Eu sei que você deseja ardentemente não apenas servir ao Senhor, mas servir ao teu próximo também. Ser uma pessoa intercessora, uma pessoa que intercede, que clama, que busca o bem do próximo, que faz tudo ao teu alcance para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu sei que você não vai medir esforços para crescer na tua fé. Eu sei que você busca o aperfeiçoamento da tua fé. E é isso que o Senhor veio te oferecer aqui hoje. Ele quer que a tua fé aumente a tal ponto de que aquilo que
que aparentemente ninguém consegue fazer, através da oração você vai conseguir. Ele quer que você tenha uma fé cada vez mais sólida, cada vez mais firme, e que nunca volte atrás, nunca desista, mesmo diante de uma tragédia, mesmo diante do inesperado, você continua em frente e confiando em Deus. Hoje o Senhor quer fazer isso na tua vida. Quais são os passos? Eu consagrar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor. Eu me render a Ele sem qualquer reservas. Segundo passo, admitir que muitas e muitas vezes você tem falhado nessa busca, mas que não quer mais falhar. Dizer ao Senhor, eu quero crescer na Tua presença. Eu não quero mais ter preguiça em alguns momentos, ou indisposição em outros momentos. Eu quero estar sempre animado, animada com a minha fé. Eu quero sempre estar na Tua casa. Quero estar sempre de joelhos na Tua presença. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é não viver mais para si mesmo, mas viver para Deus e viver para o teu próximo. Por que Jesus não reteve Tabitá ou Dorcas lá no paraíso? Porque ela ainda tinha coisas para fazer aqui na terra. Ela não podia ser recolhida. Havia ainda muito trabalho a ser feito. E ela era uma boa executora dessa tarefa. Então Jesus a devolveu aqui na terra justamente para que ela continuasse o que já fazia. Você vem fazendo muitas e muitas coisas, mas o Senhor quer que você faça mais ainda, porque é grande a tua caminhada. Há muita coisa para se fazer ainda e Ele quer usar você para isso. Se você nesse momento diz, eu quero ser mais usado por Deus na oração. Atenção, não foi a pregação de Pedro aqui que alterou os fatos. Não foi a pregação. O que mudou a história foi a oração. O poder da fé, a oração feita com fé. O que converteu muita gente ali foi um milagre operado através da oração. Se você deseja que a tua oração produza milagres, e através desses milagres muitos creiam no Senhor Jesus, então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Se você quer aperfeiçoar a tua fé, a tua vida, a tua intimidade com o Senhor, então vem aqui para frente. Eu quero agradecer demais todas as vezes que você orou por mim, porque tinha uma festa preparada para mim também lá no céu. Tinha anjos cantores me aguardando. Eu imagino que tinham faixas ali, bem-vindo, João Henrique. Eu acredito que estava tudo pronto para eu ficar por ali mesmo. Mas você orou tanto por mim, não é? Hein? Eu sei que você orou muito por mim. Todo mundo sabe que em apenas 9 meses eu enfrentei 3 UTIs, por 3 motivos diferentes. 29 dias por causa do Covid, com mais de 80% dos pulmões tomados. Depois da alta do meu restabelecimento, eu tive um tromboembolismo pulmonar e infarto pulmonar, onde os pulmões embaixo morreram. Fui de novo para a UTI, foram mais 12 dias. E por causa das suas orações, de novo, os pulmões voltaram a funcionar, os coágulos apareceram. E depois eu tive aquela crise, que foi a pior de todas, na minha opinião, porque a minha pressão quase explodiu a minha cabeça, e eu cheguei praticamente já
morto no hospital. Até falava para minha filha Jorge, deixa eu ir embora, filha, eu não aguento mais, eu não quero mais ir para o hospital, não me leva para o hospital, não. Mas você ficou orando, não é? Então foi você. Eu ia descansar, eu ia aproveitar minha recompensa, você me atrapalhou, eu não vou mais orar por você, não. Estou bravo com você. A minha mãe teve derrame, e o terceiro que eu tive foi uma crise de hipertensão, a pressão chegou a 20 quase, né, filha? A mínima ficou em 14. Formigaram as mãos, os pés, a língua inchou, estava desaparecendo. Mas você ficou orando. Aí eu voltei, estou aqui. As orações mudam coisas. Amém? A sua oração tem funcionado. A minha mãe, quando teve derrame, a gente também não deixou ela partir, não. Os médicos disseram que ela tinha tido morte cerebral, que o cérebro tinha secado, que se ela sobrevivesse ia ser um vegetal, ela não iria falar, não iria ouvir, não iria enxergar, não ia ter memória, não ia nunca mais andar. Os médicos desenganaram a minha mãe. E a intercessão, a oração, fez a minha mãe ressuscitar, o cérebro dela reviver. Minha mãe não perdeu a memória, pelo contrário, quando eu encontrava com ela, ela me chamava de Bibia, que era meu apelido de pequenininho. Bibia, lembra quando você sentava atrás da minha cadeira e ficava arrancando meus fios de cabelo branco? Que você não queria que a mãe ficasse velha? Ela lembrava de tudo. Eu era pequeno e ficava tirando os cabelos brancos dela. Por que você está tirando meus cabelos? Eu não quero que a senhora fique velha. Ela lembrava tudo, tudo, tudo. As pessoas que ficaram chorando pela minha mãe, coitada da Elza, as irmãs delas, minhas tias, né? Meus tios e até meu pai. Todo mundo ficou chorando, coitada da Erza, coitada da Erza. Eles falavam Erza, Piracicabana fala Erza. Coitada da Erza. Todo mundo morreu antes dela. Todo mundo. Ela foi no enterro de todo mundo. Então a tua oração pode mudar histórias. Amém? A tua oração pode alterar destinos. A tua oração opera o impossível, opera os milagres. Se dedica mais a isso. Você está no caminho certo, se dedica mais. Quem aqui quer ter mais unção e comunhão com o Senhor? A tua oração vai fazer tantos milagres que muita gente vai se converter na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, na tua parentela, no teu local de trabalho. A tua oração vai fazer tantas maravilhas que ninguém vai duvidar que Jesus Cristo é real na tua vida. Todo mundo vai dizer, essa pessoa é discípula do Senhor Jesus. Irão dizer isso de você, que você é discípulo do Senhor Jesus, que você é discípula do Senhor. Eu vou, junto aqui com os pastores que estão presentes, subam aqui, pastor Fernando Paulo, pastora Jorge Palharim. Pode subir, filha. Pode subir, meu amor. Essa é a que mais ora por mim. Quando eu estava na ambulância, na minha terceira internação, quase entrando já no portal da eternidade, essa minha filha dentro da ambulância comigo, e para me encorajar, ela segurava a minha mão. Ela não sabe cantar, mas ela cantava essa música assim, escuta. Ela cantava, como é que era, filha? Ela ficava cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. É música de funeral, você vê como a minha filha me animou. Eu morrendo ali, a minha filha, para me encorajar, porque ele vive. E a ambulância, uau, 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 uau. Mas foi a música que veio na tua cabeça, né, filha? E funcionou, né? Então todos nós vamos orar agora. Chega mais perto aqui.
Pai querido e Deus amado, a oração é a maneira de falarmos com o Senhor e colocarmos a nossa fé em ação. Quando nós oramos, o Senhor ouve. E há pessoas aqui de muita fé, Senhor. A fé é outro mistério. A fé não tem nada a ver com o estudo da pessoa. A fé não tem nada a ver com a formação teológica da pessoa, com o grau de estudos que a pessoa tem. A fé é uma coisa que está dentro de cada um de nós. E alguns conseguem do Senhor ainda aquela fé sobrenatural. O dom da fé é dom do teu Espírito. E é isso que nós queremos, ó Deus. Além da nossa fé natural, nós queremos o dom da fé. A fé sobrenatural. Aquela fé que só o teu Espírito Santo pode nos dar. E é isto que estas pessoas desejam. É isto que o teu filho, esta tua filha, quer mais do que tudo. A fé que opera o impossível. A fé que realiza maravilhas. A fé que opera milagres. A fé que resolve problemas. A fé que resgata vidas, a fé que cura doentes, a fé que expulsa demônios, a fé que ressuscita os mortos. É isso que essa pessoa quer. E é isso que nós queremos também, Pai. Nós queremos um ministério de fé, um ministério de oração. Eu sou grato a cada pessoa aqui que orou por mim. E por cada pessoa que orou por mim. E é por isso que neste momento eu oro por cada pessoa aqui também, Senhor. Porque é justo que o Senhor retribua para cada uma destas vidas o milagre que precisa. É justo que o Senhor faça essa pessoa crescer na fé e no poder da oração. Então agora, meu Deus, vai acrescentando a fé. Vai multiplicando a fé, vai dando graça, o dom da fé sobrenatural, a fé do teu Espírito, esta fé que só o Senhor pode dar, dá para cada vida aqui presente, Senhor. Usa, Senhor, usa cada vida através da oração, através da fé. Faça coisas grandiosas e gloriosas. Faça coisas extraordinárias. Opere, meu Deus, através da vida de cada um dos teus servos e servas aqui. Em nome de Jesus.